a Câmara Municipal do Natal vai passar a contar com um novo parlamentar em suas sessões. Não só novato, como também o mais jovem vereador de origem popular assumiu um assento naquela casa legislativa. Estamos falando do estudante Pedro Gork, do PCdoB, ele que tem 20 anos e vai assumir a cadeira deixada, pela vereadora Júlia Arruda, que passou a fazer parte do governo Fátima Bezerra como secretária das mulheres, das minorias. Então, Pedro já está aqui conosco. Muito boa tarde, Pedro, seja bem-vindo. Boa tarde, Ana, boa tarde, Freire, Daniel, Cristiano, boa tarde a todos os ouvintes da 98 e muito obrigado novamente pela oportunidade de reverberar nossas vozes, nossos anseios e nossa expectativa de mandato aqui na 98. Essa mudança na Câmara Municipal do Natal já aconteceu, porque a vereadora Júlia Arruda já deixou, já tomou posse como secretária, mas você ainda não assumiu oficialmente. Quando é a sua posse? Minha posse vai ser na sexta-feira, às 11 horas da manhã. Inclusive, saímos agora de uma reunião na Câmara Municipal, onde nós ajustamos aí o horário, será transmitido pela TV Câmara e já convido a todos os ouvintes e telespectadores para participarem e assistirem esse momento histórico dos movimentos sociais e populares do Rio Grande do Norte. Pedro, o que o natalense pode esperar da sua atuação na Câmara? Você entra com que bandeiras principais? Olha, podem esperar um vereador que não tem medo de falar, mas que principalmente tem disposição de dialogar e de construir as saídas necessárias para as demandas urgentes da nossa população. Nosso mandato apegado ao povo, apegado à perspectiva de um mandato coletivo, participativo e popular, escutará as demandas urgentes da população, encarnará as demandas urgentes da população, mas principalmente com voltar olhado àqueles que mais precisam, não somente do nosso mandato, mas que mais precisam do Estado, que mais precisam das políticas públicas. Esses que estão sediados nas periferias da nossa cidade, os jovens, os estudantes, as estudantes, os professores e professoras, enfim, toda a população que precisa de mais de um mandato combativo, de um mandato dialogável e de um mandato forte dentro da Câmara Municipal. Você já, mesmo antes de assumir, já mostrou aí que a oposição ao Executivo Municipal vai ganhar um reforço com a sua chegada. Sim, estaremos continuando o mandato da Júlia em todos os sentidos, mas também continuando a nossa oposição e me integrando à bancada aí combativa, resistente e propositiva da bancada de oposição na Câmara. Pedro, você veio do movimento estudantil, falou bem aí com relação à educação e estudantes e tal. A gente está vivendo esse grande impasse aí hoje em dia, que é o retorno às aulas, Aluno precisa, o jovem, você mais do que qualquer um dessa bancada aqui, sabe o quão importante é o jovem estar em sala de aula, por diversos fatores, inclusive para ele ficar fora da marginalidade, porque eles são sensíveis com relação à questão alimentar, porque muitos deles se alimentam na escola. Como é que você vê isso tudo aí? Você é a favor do retorno às aulas? Como é que você vê o posicionamento dos professores, desse sindicato, na verdade, não digo os professores, mas como você vê o posicionamento, principalmente do sindicato dos professores? Olha, primeiro que o artigo 205 da Constituição, de forma muito clara, e é preciso resgatar, eu acho, esses instrumentos legais, garante a educação como um direito de todos, dever do Estado e da família. Por isso que seja de forma híbrida, seja de forma presencial, seja de forma unicamente virtual, eu defendo de forma irrevogável que os estudantes tenham acesso à educação, e o acesso vai desde a garantia da aula presencial, dos instrumentos, do protocolo de segurança, até os equipamentos tecnológicos para que consigam participar das aulas no formato híbrido ou no formato virtual. Então, primeiro, colocar isso aqui a minha posição, nosso interesse central, e tenho certeza que é o interesse também do Sindicato dos Professores, é de garantir a segurança, a biossegurança, tanto dos alunos, quanto das famílias, quanto de toda a comunidade escolar, mas também de garantir o direito à educação. Eu acredito ainda também, Cristiano, na autonomia das categorias. E se os professores colocaram de forma muito clara, mas também passiva a negociação e a conversa, de que não tem condições, que precisam do término do ciclo vacinal para o retorno às aulas, eu acho que essa opinião tem que ser considerada. Então, eu acredito
que deve-se seguir esse diálogo sobre tanto as condições, sobre a possibilidade também de ser concluído o ciclo vacinal para que haja o retorno às aulas, e o nosso mandato estará à disposição dessa luta, tanto do sindicato, quanto dos estudantes, quanto também do poder público, que tem que ser aí bastante interessado nesse debate. Pedro, eu quero apenas deixar uma palavra para você. Você tem 20 anos, cara, use o melhor que você tem na sua juventude, garra, força. Eu sou um cara sempre favorável à oposição, eu sou um cidadão que acaba a eleição, sou oposição de qualquer governo, porque eu quero que quem está lá ganha muito bem, porque tem que trabalhar para a gente. E que você se cerque de pessoas experientes, tá? E éticas, principalmente, para que você faça uma carreira brilhante. Pelo pouco que eu conheci você nas redes sociais, você tem muito futuro pela frente. Muito obrigado. Então, eu te desejo boa sorte, vamos estar ali orando por você, para você fazer um mandato maravilhoso que nossa cidade está precisando. Muito obrigado. Ô Pedro, a deputada federal Natália Bonavides, que é do Partido dos Trabalhadores, defendeu nos últimos dias a invasão de um terreno de 13 mil metros quadrados que recentemente a Prefeitura do Natal desapropriou no bairro Planalto para a construção de uma escola, um CEMEI e um posto de saúde. Essas ações da Prefeitura beneficiariam 8 mil pessoas, segundo o Executivo Municipal. Esse terreno fica numa área onde a Prefeitura, em convênio com o governo federal, edificou 1.972 unidades habitacionais através do Programa Habitacional do Governo Federal. Essa ocupação, batizada de Valdete Guerra, está com 200 famílias organizadas pelo movimento, pelo MLB, tá? E aí a deputada federal Natália Bonavides postou o seguinte: a ocupação homenageia Valdete, mulher negra, mãe guerreira e referência na luta por moradia digna nas periferias natalenses. Viva a luta do povo da periferia. Qual é a sua opinião, a sua avaliação sobre essa invasão dessa área que tinha sido desapropriada para a construção de escolas? Eu acho que qualquer forma de resistência popular é uma forma válida de se fazer política, de se fazer a pressão. Eu acredito que a prefeitura e que o movimento precisam entrar num processo de diálogo, num processo de discussão sobre esse terreno, mas principalmente a gente usar a nossa energia, que muita gente usa para criticar o MLB, criticar os movimentos sociais, para a gente discutir a reforma urbana. Vamos usar essa energia para a gente discutir o plano diretor da cidade do Natal, vamos usar essa energia para defender que todo mundo tenha direito à casa, tenha direito à educação, tenha direito à comida, tenha direito à dignidade. Então, eu sou a favor das formas de resistência popular. Eu acredito que deve se buscar um diálogo entre o movimento, e o nosso mandato está à disposição. Conheço as lideranças do MLB, são pessoas muito comprometidas com a luta do povo, e eu acredito e espero que a Prefeitura do Natal faça essa mesa de negociação para que a gente consiga buscar a desocupação com a garantia dos direitos dessas famílias que também precisam, assim como as 8 mil pessoas atingidas com esses projetos. Você falou no plano diretor, né, Cristiano? Você está entrando na Câmara Municipal agora justamente no momento em que deve começar, né, a tramitação, a votação do plano diretor. Quais são as prioridades que você aponta para o plano diretor que você vai, né, lutar para que estejam inseridas aí nessa mudança, nessa atualização do nosso plano diretor? Olha, acho que é fundamental ver por algumas vertentes, né, o plano diretor. Primeiro, a proteção às zonas ambientais. É muito importante que a gente não ceda 1 centímetro da nossa defesa das matas, da defesa do ecossistema, da flora e da fauna da nossa cidade. Eu acho que é necessário a gente olhar na perspectiva do direito à cidade, da integração dos bairros, da integração da zona, do direito à paisagem, do direito das orlas e das praias, e especialmente do direito à moradia. Então eu acho que são algumas perspectivas que a gente aponta. Estamos abertos, inclusive, às sugestões do povo sobre o plano diretor, porque o que eu acredito tem que ser feito é um plano sem pressa, um plano com muito diálogo, com aqueles que são mais interessados, os moradores de Natal, a população natalense,
e as organizações que se propõem, se dispõem a fazer esse debate sobre a cidade. Mas se falar em sem pressa, a gente já está com um plano muito atrasado. Você ainda defende assim, mais discussão, mais... Eu defendo que o povo seja ouvido. Não é porque o debate está atrasado que deve ser feito como alguns gostam de passar a boiada por cima da opinião do povo. Mas o povo tem sido ouvido, né? Porque, assim, foram montados grupos, exatamente, vários representantes lá, todo mundo pôde se cadastrar, o negócio foi bem aberto, democrático. E, inclusive, há uma demanda, porque você fala em pressa, mas há um prejuízo econômico para a cidade absurdo com o atraso desse plano diretor. Isso é um consenso em todo mundo que o debate, né? Então, será que não é a hora de você entrando lá para somar, realmente se preocupar com essa implantação do plano diretor vai gerar uma economia melhor para a cidade, privilegiando justamente quem você está defendendo aí, que é o mais pobre, que é o pessoal da periferia? Não é hora de você fazer o diferencial em torno disso? Tipo, vamos realmente agora botar o plano diretor para frente, porque o pessoal mais humilde e mais pobre vai ser beneficiado com isso. Será que não é hora de a gente, em vez de falar em não ter pressa, falar em realmente botar para funcionar? Olha, só uma pequena errata, acho que eu fui um pouco mal entendido. Quando eu coloco da questão da pressa, é da gente não fazer um debate atropelado, inclusive dentro das instâncias do Legislativo, do Poder Executivo, de colocar de qualquer forma. Quando eu falo pressa, é isso. Mas com certeza, Cristiano, concordo muito contigo. A gente precisa fazer com que esse debate... acompanhando esses debates? Já, sabe sim, quantos encontros inclusive, ocorreram? Eu não tenho aqui na ponta, né, no papel, quantos encontros ocorreram, mas tenho acompanhado as organizações sociais e populares, participei de alguns encontros também nesse sentido, e estamos acompanhando, iremos acompanhar assim que assumirmos o nosso mandato da Câmara, mas com certeza o plano tem que sair o mais célere, mas também o mais comprometido com o debate, com o diálogo e com, inclusive, o contraditório possível. Ô Pedro, alguns internautas, né, estão perguntando aqui para você falar um pouquinho mais sobre a questão desse terreno que foi invadido, né? Ficou pouco... eles não entenderam. O que você defende nessa questão do terreno que foi invadido, um terreno que a prefeitura tinha desapropriado para construção, né? Da escola, do CEMEI e do posto de saúde. Como é que você defende aí que seja conduzida essa situação da ocupação que teve o apoio aí da deputada Natália Bonavides? Para ser muito sucinto e muito claro, eu sou contra qualquer forma de criminalização dessa resistência popular através de um processo de ocupação desse terreno e sou a favor do diálogo da prefeitura com essas 200 famílias que estão ocupando, com o movimento de luta nos bairros, com o MLB, para que seja, através dessa mesa de negociação, feita uma desocupação com a garantia dos direitos, com a garantia dos pedidos, das reivindicações dessas famílias. Quais são as reivindicações mesmo da família? Eles ocuparam moradia, eu acho. Deve ser moradia, se eles são movimentos. Nós temos um déficit de creche habitacional enorme. Sim. De creche para nossas crianças, principalmente em bairros que seria colocado lá, né? Que seria construído lá. Então, assim, eu acho que moradia é importante, porque não dá para as pessoas também morarem em lugares que não sejam apropriados e pior, morar em uma rua, debaixo de viadutos. Então, acho que precisa de um cuidado. Eu acho que o pessoal está perguntando se você é a favor da ocupação ou não. Você acha que, a favor da ocupação. Você acha que foi correto ocupar sem diálogo, todo mundo invadir lá? Para retirar. Porque você está defendendo o diálogo para retirar. Mas eles ocuparam, né? Um espaço que era para construir escola. Assim, unidade de saúde. A resistência agora é para sair, tipo, essa resistência que você está estimulando, tipo, vamos resistir lá no terreno para só sair com diálogo. É isso que eu acho que eu estou perguntando, porque eu estou entendendo, eu estou imaginando que o ouvinte também precisa saber dessa sua definição, claro, entendeu? Com certeza. Você é a favor da ocupação e que seja retirado com o diálogo. Eu sou a favor da ocupação, eu acho que é legítima essa forma de resistência. Eu sou contrário a que tenha tanta gente na nossa cidade sem casa para morar, tenha tanta gente sem creche para colocar seus filhos. Sou contrário a isso. E eu acredito que para que se desenvolva, eu acredito que deve ser desenvolvido um processo de diálogo, uma mesa de negociação, para que as demandas das famílias sejam ouvidas e que a gente consiga entrar num consenso entre o movimento, entre as famílias que ocuparam e também os interesses da prefeitura, os interesses, enfim, do poder público, para que esse espaço, caso haja aí essa mesa de negociação, o atendimento de parte, ou se não de todas as reivindicações, que seja desocupado com esse processo de negociação, mas não de reintegração de posse, enfim, do uso do aparato policial para retirar essas famílias que fazem, como eu falei, um processo de luta legítimo e importante.
O Pedro Gork, você, né, como novo vereador aqui da Câmara Municipal do Natal, é mais uma voz também dos partidos de esquerda, né, da militância de esquerda na política local. E aí falando, né, nos partidos de esquerda, nos, né, ativistas de esquerda, essa semana o deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, eles ingressaram com mandado de segurança, né, com pedido liminar, inclusive, lá no Supremo Tribunal Federal, para obrigar aí o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, a analisar os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. E ontem, inclusive, o ex-presidente Lula, durante uma entrevista de rádio em Salvador, se eu não me engano, ele cobrou, né, também que chegou a dizer que Arthur Lira não é o dono, né, do legislativo e que ele tem sim que analisar o pedido de impeachment e ele pediu também pressão popular para que esse pedido possa caminhar. Como é que você analisa aí essa questão de pedidos de impeachment contra o presidente? Você apoia essas manifestações populares, né, pedindo o Fora Bolsonaro? Eu apoio, como tenho participado das mobilizações populares pelo Fora Bolsonaro. No movimento social a gente tem uma máxima de que o Brasil é que nem feijão, só ferve com pressão. Portanto, eu acredito que o movimento institucional, o movimento de investigação que os senadores fazem na CPI, que é importantíssimo, deve estar casado de uma mobilização popular responsável, uma mobilização popular de acordo com o momento que nós estamos vivendo, para que o processo de impeachment venha realmente a se consolidar. Então eu acredito que diante de tantos absurdos que têm sido feitos, tanto com a vida quanto com o próprio orçamento do povo brasileiro, eu acredito que o processo de impeachment deve ser aberto e que seja colocado em discussão dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Congresso Nacional, sobre os crimes cometidos pelo presidente Bolsonaro. Pergunta chegando aqui dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. A Anne pergunta o seguinte: em relação à ocupação, 200 pessoas vão prejudicar 8 mil pessoas que seriam beneficiadas com posto de saúde e com escola. Essa conta é desequilibrada, né? O que você acha disso? Eu acho que essa questão é muito mais do que matemática. Isso é uma questão política. Isso é uma questão de que o direito dessas 200 famílias, lembrando que não são 200 pessoas, são 200 famílias que representam interesses de milhares de pessoas da nossa cidade, precisa ser respeitado. Essas opiniões, quer dizer, essa posição das famílias, a resistência das famílias tem que ser respeitado. Como eu falei, eu não sou a favor que essas 8 mil pessoas que serão atingidas, né, atendidas com as políticas públicas que ali serão oferecidas e que esperam que sejam oferecidas, não defendo que as pessoas tenham esse direito negado, o direito à educação, mas eu acredito que a gente tem que entrar num processo de diálogo constante para que as demandas também da reforma urbana, as demandas das pessoas que precisam de moradia digna sejam atendidas também. Estamos conversando ao vivo aqui com Pedro Gork, que será o novo vereador de Natal, ele que vai assumir na próxima sexta-feira. Ele é suplente da vereadora Júlia Arruda, Júlia que deixa a Câmara Municipal para assumir uma vaga como secretária, né, um cargo de secretária no governo da professora Fátima Bezerra. Ô Pedro, recentemente você fez um Twitter que também chamou bastante atenção, né? Ele foi resgatado, inclusive, quando seu nome foi anunciado como o nosso novo vereador aqui da cidade do Natal. Foi sobre a morte, né, do assassino Lázaro, né? Você postou o seguinte: a morte de Lázaro, sob circunstância tão escusa, é a vitória da impunidade e da injustiça. É o retrocesso à lei do talião. Não há dicotomia entre a autêntica solidariedade aos familiares das vítimas e a inquestionável defesa da vida e da dignidade da pessoa humana. Esse seu Twitter, né, foi apontado aí como se você estivesse defendendo aí o direito do Lázaro, que foi, num confronto com a polícia, né, acabou sendo morto. Explica melhor esse Twitter para não pairar dúvidas, né, sobre o que você quis dizer com essa publicação. Com certeza, agradeço inclusive, Ana, o resgate desse Twitter. Eu aproveito primeiro para deixar aqui a solidariedade às famílias, aos amigos das vítimas, né, desse assassino, do Lázaro, né, e todas as famílias que estão envolvidas nesse processo. O que eu quis dizer com esse tweet, é que uma operação policial
que foi tão cara, tão custosa para o orçamento, para os cofres públicos, que é uma operação policial que mobilizou tantos homens, não deveria de forma alguma terminar com a morte, mas sim com o julgamento dos crimes que ali foram cometidos, inclusive cometidos sob circunstância escusa, ou seja, com interesses ali ainda a serem investigados, como aponta inclusive algumas investigações da Força Tarefa da Polícia Federal, que o Lázaro integrava uma quadrilha, uma organização criminosa, matador de aluguel, matador de né? aluguel em nome dos latifundiários da região. Então, é sobre isso que eu estou falando. É que não existe dicotomia, não é contradição defender deixar solidariedade às vítimas dos familiares, mas também defender que Lázaro e qualquer outro que tenha cometido ou supostamente tenha cometido crime, que seja tratado com dignidade. Mas aí você acha que a polícia errou? Oi? Então, nesse caso, você acha que a polícia errou? Inclusive, foi apontado por vários agentes de segurança que a operação não foi exitosa. Eu não acho, na linha do confronto, né, do tiro, na linha de tiro, não acho que eu deva colocar aqui um julgamento moral sobre a atuação dos policiais. Mas dizer que a operação foi um sucesso, que ali foi a vitória da punidade, da justiça, ali não foi. Quando um criminoso ele entra em confronto armado com a polícia, né, e a polícia precisa reagir, e aí acaba o criminoso morrendo, isso para você então não é uma operação policial bem sucedida, porque como é que a polícia vai reagir diante de uma arma sendo descarregada em cima dos policiais? A polícia tem que agir como manda os protocolos, como manda a lei, de se defender e defender a população, mesmo que venha a óbito o criminoso ou a criminosa. Agora, dizer que foi exitosa, comemorar, soltar fogos por ele ter sido assassinado depois de tantos milhões de reais envolvidos diretamente na sua busca, aí eu acho que não é o caso. Então, eu acho que não houve êxito nesse sentido, de que o êxito realmente seria que ele fosse levado ao julgamento, né, que ele fosse levado ao júri, que ele fosse levado, enfim, ao julgo da justiça, para aí sim ser determinada a sua pena. Conversamos aqui com Pedro Gork, novo vereador da Câmara Municipal do Natal, assumindo aí a vaga deixada pela vereadora Júlia Arruda. Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Muito sucesso. Agradeço novamente a toda a bancada, a todos os telespectadores e ouvintes, e contem conosco, com o nosso mandato, para que a gente consiga cada vez mais amplificar o processo de escuta popular, intensificar ações legislativas, intensificar também a fiscalização, que são os deveres de um vereador da nossa cidade. Muito obrigado e estamos juntos nessa luta.